pessoal, vamos iniciar então nosso webinar, né? Muito bom dia, né, novamente a todos, né, formalmente falando. Espero encontrá-los todos bem. Então, vamos começar com o nosso webinar de recebimento eletrônico de documentos fiscais, né? Vocês me ouvem bem? Vocês estão visualizando a apresentação? Se quem não puder abrir o microfone, puder só me dar um ok ali no chat, por gentileza, só para mim ter certeza que tá bom. Beleza, então, tá joia. Obrigada. Então, beleza. Então, né, a gente ouviu, né, e estamos trazendo, então, um webinar voltado ao produto de recebimento eletrônico de documentos, né, notas fiscais de produto, notas fiscais de serviço e conhecimento, né, conhecimento de frete também, tá, eletrônico de frete. Então, falando um pouquinho aí da nossa missão, né, nossa missão Sancom é potencializar, né, o sucesso dos nossos clientes por meio de soluções tecnológicas com atendimento, né, personalizado e consultivo para simplificar a complexibilidade e proporcionar mais tempo para o que realmente importa. Então, aqui só uma abertura, né, sobre o recebimento eletrônico, né, que a gente vai estar startando. E eu gostaria de fazer uns acordos com vocês, 3 acordos apenas, tá? A gente vai ter ao final, né, desse webinar um espaço para perguntas, né, alguns minutinhos para a gente poder, vocês trazerem as dúvidas de vocês quanto o que for apresentado. Então, enquanto for apresentado, né, aqui sobre o módulo em si, né, sobre a rotina, os microfones de vocês podem ficar durante esse período fechado, tá? E no final, daí vocês podem estar abrindo, questionando ou colocando aqui no chat para a gente estar trocando uma ideia sobre o que foi apresentado, tá bom? As perguntas que não forem respondidas no momento, né, por conta de tempo ou porque realmente vão precisar de uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto, né, e trazer para vocês um conhecimento mais assertivo, né, uma resposta mais assertiva, elas vão ser todas respondidas para vocês, tá, por e-mail. Então, a gente não vai deixar de trazer a devolutiva para vocês de alguma dúvida que vocês tiverem durante essa apresentação, tá bom? Então, né, um ótimo webinar a todos, né? Eu espero poder agregar de alguma forma, né, sobre esse assunto que é bem interessante, é uma rotina bem interessante que e pode agregar muito no dia a dia de vocês, se vocês ainda não utilizam, né, como uma ferramenta de recebimento de documentos no ORP. Certo? Um pouco mais sobre mim, né? Não sei se todos me conhecem, mas eu sou a Ana Paula, né? Eu sou graduada em Ciências Contábeis, tenho 7 anos já de experiência com o RP Sênior, atuei por um tempo na parte do suporte, né? Como analista de suporte, em situações voltadas à sustentação, né? Do sistema, em todos os módulos em si, suprimentos, mercado, finanças, controladoria e assim por diante. E agora estou na frente da implantação, né? Implantação do sistema ERP. Falando um pouco mais, uma parte conceitual, né, sobre o recebimento eletrônico. Então, o recebimento eletrônico de nota fiscal eletrônica 55, né, ou nota fiscal de serviço e o CTE, no RP Sênior, ele vai transformar a rotina da empresa. Com isso, ele vai automatizar, né, as entradas, a validação dos documentos, ele vai reduzir as falhas manuais e eliminar as divergências de lançamento, porque vocês vão estar integrando a cópia fiel, né, o XML fiel da nota fiscal. Então, não vai ficar um processo manual, né, de olhar qual que é o imposto da nota e lá lançar, né, qual que é a chave da nota e lá lançar. Então, ele vai ter essa automatização e reduzir as falhas manuais, que pode acontecer no dia a dia pela volumetria de documentos que as empresas acabam recebendo, tá bom? Além, né, de trazer mais agilidade operacional. Então, ou seja, quando eu digo agilidade, a pessoa que vai estar recebendo a nota, que hoje ela lança manualmente no RP, ela vai ter um outro viés, um outro papel, que é, ou seja, um viés analítico, mais analítico, porque antes ela teria o viés operacional, depois analítico, ou seja, 2 cargas de tempo para uma pessoa que está lançando a nota fiscal. Como ela já vai ter já esse processo de lançamento automatizado, né, dentro do sistema,
Sobra-se, então, um tempo, né, para ela focar mais na parte analítica, fiscal desses documentos que estão sendo recebidos, validar se realmente aquela mercadoria foi recebida, né, se está de acordo com o que foi comprado, com o que foi negociado. Então, abre-se uma margem para realmente ter essa visão analítica da pessoa que está lançando, né. Então, né, dentro dessa agilidade, né, vai fortalecer a conformidade fiscal. Então, ela vai estar mais à frente para ter esse viés fiscal. O resultado, né, é um fluxo mais seguro, transparente e eficiente, com uma redução de custo, né? Então, esse tempo que ela teria de lançar, ela vai ser mais analítica. Então, vocês vão ter uma redução de processo, né? Uma redução de tempo nesse processo e trazendo, assim, a confiabilidade, né, para a gestão financeira e para a gestão fiscal da empresa, certo? Então, qual que é os benefícios hoje que uma empresa tem aderindo, né, o recebimento eletrônico para o seu processo? Integração automática. Então, uh, o RP ele vai trabalhar junto com o eDocs. O eDocs é a ferramenta que vai fazer essas integrações automáticas e capturas das notas fiscais. É ele que vai estar consultando a Cefaz e verificando se existe algum documento emitido contra a sua empresa. E nas prefeituras também, né? Então, existe essa integração automática e você não vai precisar ter alguém questionando, né, procurando se existem documentos, né, onde estão esses documentos, porque ele já vai estar fazendo essa filtragem e trazendo esses documentos para o eDocs, tá? E posteriormente sendo lançados no RP. Então, a gente existe hoje duas opções, tá? A opção, né, da pessoa ir, né, e fazer todo o processo de processamento da nota fiscal, ou seja, receber ela no eDocs, ela for para o RP, né, para o RP ela vai automaticamente e você vai lá dentro do RP delegar se vai ter alguma pessoa que vai fechar essa nota, né? Só dar um fechar e integrar ela para a nota fiscal, para a base, né, do RP em si, depois ser integrada para tributos, ou temos a opção de um processo automático, que ele já fecha a nota fiscal, né, dependendo da volumetria, ele já fecha a nota fiscal e ela já vai estar lá em suprimentos, né, lançada. Tá? Então, existe esse lançamento automático no RP. Com isso também vocês vão ter o benefício de armazenamento. Então, vocês não vão ter, a nota está num e-mail, está no e-mail de fulano, está no e-mail de ciclano, né? Então, vocês vão ter com o eDocs uma centralização de armazenamento, um banco de notas, né? Um banco das notas que vocês receberam, né, desses documentos fiscais por 5 anos. Além disso, né, reduzir aí as tarefas repetitivas. Então, imagine que você sempre tem uma recorrência, né, de compra de um determinado item, né? Todo mês tem, ou 3 vezes no mês, ou muitas vezes no mês, se for comparar com uma indústria, né, que sempre está recorrente, uma recorrência de compras, né? Elas são sempre praticamente quase as mesmas, pela volumetria, pela operação. Então, você vai reduzir as tarefas repetitivas que teria alguém ou uma equipe fazendo esse lançamento repetitivo, né, das notas para um processo automatizado que irá agregar dessa forma e reduzir as tarefas repetitivas, né, como já mencionei. Também temos a opção de integração por e-mail, então temos a opção de configurar o e-mail, ou seja, tem que ter um e-mail específico para as notas, não pode ser um e-mail que tem recebimentos de outros documentos ou outros tipos de e-mail conjunto, ele tem que ser específico para documentos fiscais, né, notas de serviços, notas de produto ou CTS, né, outro tipo de nota. Então, ele tem que ser específico e ele pode ser configurado no eDocs e a partir de PDFs, XMLs, né, recebidos em anexo a esse e-mail, o RP, o eDocs, né, faz a captura desse documento e integra para o RP posteriormente, tá? Então, temos mais essa possibilidade de integração de documento, além da integração automática com as prefeituras e com as Cefaz, tá? E com isso, né, um outro benefício é diminuir a dependência de você ter que estar solicitando para o fornecedor, ou seja, já fechou a compra, e de você ter que estar solicitando nota fiscal, solicitando XML, para eles estarem encaminhando para vocês, e assim vocês poderem lançar no sistema. Não, com o recebimento eletrônico, já a emissão feita pelo fornecedor lá junto à Cefaz ou junto a uma prefeitura, vocês já vão estar aptos para receber essa nota fiscal no eDocs e não precisam estar solicitando os documentos, tá joia?
Então, como os objetivos desse webinar, então, é, é apresentar para vocês, né, o recebimento eletrônico de notas fiscais de produto, né, a 55, notas fiscais de serviço, o controle de frete, né, o modelo 57, e mostrar para vocês como que é esse processo automatizado, né, de reduzir erros, né, manuais, garantindo, então, a maior eficiência na gestão dos documentos fiscais, tá bom? Então, alguns tópicos que a gente vai estar vendo. Algumas parametrizações, né, importantes para que essa rotina consiga ser executada de uma forma mais fluida, sem erros e vocês consigam, né, ter autonomia com ela também, né, tanto do RP quanto do eDocs. As formas de recebimento, né, eu vou dar uma pincelada um pouco do conceito do recebimento por Cefaz, monitoramento das prefeituras e por e-mail, tá? Falar um pouco da visão geral do recebimento eletrônico, né, dos processos dentro do RP, da integração entre eDocs e o RP. E, por fim, vou fazer uma demonstração prática para vocês do recebimento de uma nota fiscal no RP e no eDocs também, tá bom? Então, agora focando, já trazendo toda essa parte, né, esse inicial, essa introdução, mas focando agora em cada documento, né? Então, recebimento, né, eletrônico, né, de notas fiscais modelo 55, nota fiscal eletrônica, né? Então, o RP, ele captura esses documentos por e-mail, né? E também pela Cefaz, né? Então ele também tem esse download automático pela Cefaz. Só que as notas fiscais eletrônicas, né, conforme a nota técnica 2014.02, né, /02, esses documentos eles têm que, né, ser processados, né, pelo eDocs quando sofrerem, né, a manifestação, quando for manifestado pela empresa, né, seja o desacordo, a confirmação, a operação não realizada ou a ciência da operação, né? Então tem que haver uma manifestação da empresa para que, né, a nota fiscal fidedigna consiga ser baixada. Enquanto isso, o eDocs ele só captura o demonstrativo da nota, sem fins fiscais, né? Ele não captura a nota, ele até traz a nota, mas não a nota fiscal eletrônica fidedigna, e sim ao demonstrativo, né? O detalhamento só do documento. Então, por conta da normativa, então, tem que se fazer a manifestação. Então, a manifestação, ela pode ser configurada de duas formas, né? Você pode configurar no eDocs para que ele faça a ciência automaticamente. Então, a ciência da operação de forma automática, que é, eu estou ok com essa operação, estou ciente dessa operação, né? E depois, né, você pode estar fazendo a confirmação, né, dessa operação em si. E se não for feita a ciência da operação, então, como mencionei, ele vai fazer o download apenas do resumo do documento fiscal, tá? Existe também no ERP, que eu vou mostrar para vocês posteriormente, né? A geração da manifestação, que ela pode também ser configurada de forma automática lá na tela do recebimento eletrônico no ERP. Então, quando você fechar a nota fiscal, ele já gera também a manifestação automática, ou realmente, né, se necessitarem, né, ter alguém destinado a conferir, né, se chegou as mercadorias, se chegou realmente as aquisições, fazer manualmente essa geração da manifestação, que pode ser pelo RP, que também pode ser pelo eDocs, tá? A manual, né? Um pouco, eu vou entrando um pouco sobre alguns pontos, tá, de cada documento, tá? Bem rapidamente. Sobre o recebimento eletrônico de notas fiscais de serviços. Existe a integração por e-mail, né? Também, XML e PDF, tá? Os downloads, né, das notas, elas também podem ser automático, né, quando não por integração via e-mail, também pode ser automático, mas apenas para as prefeituras que disponibilizam um web service e que esteja homologada pela Sênior. Então, existe alguns pontos da nota fiscal de serviço, porque a gente muito bem sabe que ainda há diferenças em cada prefeitura de documento, não é padrão para igual as de produto e os CTEs, né? Então,
cada prefeitura existe um layout diferente de nota fiscal, XML diferente, um PDF diferente. Então, hoje a Sênior conta com mais de 3 mil prefeituras homologadas, tá? Homologadas para que ocorra, ou seja, a capturação automática na prefeitura, ou pelo XML, ou pelo PDF. Posteriormente, eu vou mostrar a documentação da Sênior, onde vocês podem consultar isso e ter a certeza se aquela prefeitura ela estará homologada ou não. Se ela não estiver, a Sênior ela se disponibiliza a fazer a homologação sem custo algum. Então, é somente entrar em contato com o suporte Sanco, que o suporte Sanco vai entrar posteriormente em contato com o suporte da Sênior e fazer essa tramitação entre solicitar a homologação da prefeitura que ainda não está homologada e que vocês estão fazendo a aquisição desses serviços em si. Pode sim demorar um tempo para essa homologação, porque a gente tem aí a dependência da prefeitura, né? Porque em paralelo, a gente também vai ter, a Sênior também vai ter que ter uma troca de informações entre a prefeitura que está sendo homologada, ou seja, o webservice que a prefeitura trabalha, como que é o layout da nota fiscal, né? Vários outros itens que tem que ser tratado para que a Sênior possa homologar essa prefeitura. Então, não é uma coisa assim, digamos, em uma semana vai estar homologado, né? Existe um tempo, sem custo algum, mas ela pode ser sim homologada, tá bom? Agora, sobre o conhecimento de transporte eletrônico, tá? Modelo 57. Ele é muito semelhante aí à nota fiscal eletrônica, né? Então, ele também é recebido e validado na Cefaz. Ele também é integrado por e-mail e ele também faz o download automático da nota. Mas não tem a questão da manifestação, né? O que eu acabei não mencionando é que, além de vocês receberem o eDocs capturar essas GML pelo e-mail, ele também vai validar na Cefaz se esse documento está, né, ok, se está tudo certo, né, qual que é a situação dele na Cefaz. E dentro do eDocs existe uma configuração de frequência, onde a gente configura qual que é a frequência que o eDocs pode estar consultando os documentos, né, na Cefaz, porque a gente sabe que na nota fiscal de produto, 24 horas pode ser cancelada, né? O CT é um pouco diferente, então a gente pode configurar ali uma frequência de consultas, onde o eDocs ele vai ficar constantemente consultando esse documento e validando se ele está autorizado ainda, né? Se ele foi cancelado, se houve um desacordo, até manual, né? Porque hoje em dia também pode se fazer uma manifestação pelo portal de nota fiscal, né? Então, vocês também podem estar lá fazendo essa manifestação por lá. E com isso, né, para o eDocs se atualizar e atualizar posteriormente o RP, ele vai fazendo essa consulta do documento. Então, existe essa consulta constantemente dos documentos. Não só vai integrar e ficar estático ali. Então, ele vai ter essa atualização. Tá joia? Então, aqui eu trouxe só um visual, né, de como que é as notas fiscais de serviço eletrônica no eDocs. Então, ali a gente vai ter uma coluna de retorno, que é quando ela está retornada por RP. Se ela foi, se ela foi por e-mail, né, se ela foi integrada por e-mail, ela vai ter um envelopinho, né, do e-mail ali que você pode fazer o download do e-mail que foi capturado. A origem, então, se ela foi baixada, se ela foi integrada se foi um XML que foi recebido por e-mail, ou se ela foi capturada pelo ambiente da prefeitura. Então, aí a situação, se ela está cancelada, várias informações. Vocês podem fazer download desse documento, pode fazer download de XML, pode fazer download das DANFs, né, e assim por diante, tá? Já no eDocs para a nota fiscal eletrônica, a gente vai ter a coluna de manifestação, né? Se ela vai estar manifestada ou não, se ela ainda não foi dado ciência da operação, né? Então vai ter a coluna do status, tá? Depois eu vou abrir o eDocs e eu consigo mostrar para vocês de uma forma mais clara, né? Só um visual, um pré-visual para vocês. E depois eu consigo entrar em cada ícone, ou até também a gente pode acessar até em cada tela do eDocs tem
um ponto de interrogação que é o ajuda. Se vocês têm alguma dúvida, ficou em situação ali, uma situação roxa, então que situação que é essa? Eu não entendi. Vocês podem abrir a documentação e entender qual que é a descrição da situação e tentar, né, também, né, sozinhos, entender o porquê, né, ou até abrir um atendimento para que a gente possa auxiliá-los, né, na situação da nota fiscal por meio do nosso suporte, tá? Alguns pré-requisitos, então, para que vocês possam utilizar o recebimento eletrônico, né, no eDocs e no ORP. O RP, né, ele tem que estar numa versão acima da 10.1.21. Acredito que sim, né, porque já tivemos bastante atualizações, já tem clientes até na 4 por conta da reforma tributária. Então, tem que estar acima da 10.1. Ter o iDocs instalado e configurado. A proprietária do RP, ela tem que, né, estar apta para fazer o uso do recebimento eletrônico, então ela tem que estar habilitada. E também o eDocs, ele tem que ter a licença de múltiplos documentos e estar na versão acima da 5.8.12.27. Então, são alguns pré-requisitos para que vocês possam fazer uso das rotinas. Se acaso vocês tiverem interesse de realmente aderir, né, à rotina de recebimento eletrônico, esses pontos têm que ser verificados e habilitados. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre habilitação, como que faz, né, para habilitar e contratação e assim por diante, e licenças, vocês podem estar entrando em contato com o executivo da conta de vocês, né, e fazendo essas habilitações e posteriormente a gente estar encaminhando para uma implantação, né, do módulo e um treinamento mais aprofundado e um acompanhamento com vocês do recebimento dessas notas lado a lado, até vocês pegarem confiança com a rotina e aprender ela como um todo, tá bom? Então, beleza. Por enquanto, sobre a apresentação, seria isso. Vamos então para a parte prática, né? Que é o que a gente mais acaba, né? Gostando mais, né, do momento dos webinar, né? Eu tenho aqui algumas notas. Eu tenho aqui no meu eDocs também. Deixa eu ver se eu joguei ele para cá. Acho que eu joguei ele para cá, para essa outra abinha aqui. Não, ele está aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Esse meu eDocs, ele está em ambiente de homologação, porque minha base é uma base de demonstração. Então, por isso que ele está, né, com essa sinalização aqui em cima. Acredito que por enquanto, acho que tá, não sei se eu estou indo muito adiantada, qualquer coisa, vão acionando aqui para mim, porque eu falo muito ligeirinho, tá bom? Eu tenho aqui, então, a abinha, né, dos documentos. Estão aqui só o visual, rapidamente o visual do eDocs, né, caso alguém nunca tenha acessado, né, ou não tenha acesso à ferramenta. Então, temos aqui o eDocs. Aqui do ladinho tem todo o menu, né, dos tipos de documento. Então, cada tipo do documento tem o seu menu. Tá? Então, eu tenho aqui das notas fiscais eletrônicas, eu tenho as emissões e o recebimento e as manifestações ao destinatário, tá? Das notas fiscais de serviços eu tenho emissões e recebimentos, e do CTE eu tenho as emissões e recebimentos, tá joia? Então, aqui eu fiz um exemplo de uma nota fiscal, eu integrei ela aqui na minha base de demonstração, né? Eu tenho aqui, então, que ela foi retornada para o RP. Como ela não veio por e-mail, eu não tenho possibilidade de baixar ela por e-mail, né? Então, ela foi recebida pela Cefaz. Então, eu tenho aqui se foi feito a manifestação, né? A manifestação, a situação dela, se ela está autorizada. Então, vários dados da nota fiscal estão aqui. E eu tenho aqui os filtros, né? Que eu posso fazer o download dela, eu posso visualizar essa nota, né? Então, eu tenho várias informações que eu posso baixar ela, baixar o XML. Então, eu tenho várias ferramentas aqui. E, como eu tinha mencionado, o ajuda, ele está aqui, ó. Ele é um botãozinho de interrogação que vocês podem entrar na documentação, né? Se acaso tiver alguma dúvida quanto às colunas, né? Do eDocs, vocês podem estar aqui e visualizando. Por que ela está ali, no meu caso, na coluna de com aqui, né?
ele está em laranja. Então, aqui eu posso entender um porquê que ele está em laranja. Ó, o ícone indica que se realiza a consulta da situação da nota fiscal manualmente. Então, ele tem aqui algumas informações, além disso, né, mais uma documentação que eu posso estar entrando. Então, a minha, ela está também, na manifestação, ela está nesse status aqui. Então, indica que eu não fiz a manifestação dela. Eu não dei ciência, eu não confirmei, eu não fiz o desacordo. Porque é uma nota fiscal aleatória, né? Não é um documento que realmente eu tenha comprado efetivamente. Então, eu não tenho uma manifestação para essa aquisição. Aqui no CTL também eu tenho um CTE aqui, né? Processado, né? Também tem um que eu tenha lançado aqui dentro. Também tem a situação do retorno, se ele está autorizado e todas as informações, tá joia? Vamos para o RP, só deixa eu mostrar aqui para vocês quantas configurações aqui. Deixa eu ver se ele vai entrar. A minha internet está um pouquinho lenta. Tá, então aqui dentro, né, das configurações gerais, um pouco mais técnico, né, mas só realmente pincelando aqui, nas empresas é onde eu configuro, né, sobre o retorno do recebimento para RP, se tem assinatura digital no recebimento do documento, né, várias outras informações. E aqui em e-mail é onde eu configuro o e-mail, né, que vai estar sendo consultado e capturado, né, esses documentos. Então, além disso, quando é ativado o recebimento por e-mail, automaticamente o eDocs cria pastas, né, diretórios na instalação de vocês do Sênior. Então, ele cria pastas onde ele vai armazenando esses e-mails. O que ele vai fazer com o e-mail? Ele vai consultar, recebi uma nota. Ele vai consultar aquela nota fiscal no e-mail, ele vai pegar essa nota, então ela não vai estar mais na caixinha de e-mail de vocês, ela vai ser extraída, né, recortada e jogada para a pastinha do diretório. Então, ou seja, quando vocês acessarem o e-mail, vai estar em branco, porque ela integrou para o eDocs e está no diretório do eDocs. Mas vocês vão ter acesso a esse e-mail, né, pelo botãozinho ali do e-mail do eDocs ou diretamente na pastinha de diretório. Então, vocês vão ter um local de armazenagem dessas notas fiscais que foram recebidas por e-mail, seja as notas fiscais de serviço, seja o CTE, seja, né, as notas de produto em si. Tá joia? Só realmente trazendo uma pincelada bem rapidamente. Sobre as cidades homologadas, a gente tem uma documentação aqui. Deixa eu até colocá-la aqui para vocês no nosso chat também, o link dela. Que se acaso vocês tiverem a nossa fiscais de serviço e nem conhecerem essa documentação, aqui tem as cidades homologadas, conforme eu mencionei, né? Que nem todas as prefeituras estão homologadas, né, ainda. A gente tem cerca de mais de 3.000, mas aqui existe todo o sumário, né, das que estão homologadas, todas as que fazem consulta, né, em ambiente nacional e não, e em ambiente normal também, né, ambiente da prefeitura, e tem uma legenda. Então, aqui existe algumas prefeituras, né, que tem alguns requisitos, né? Então, a primeira setinha, então, é que a prefeitura disponibiliza um web service e a Sênior consegue acessar lá e consultar essas notas fiscais via monitoramento, né? Agora falando do monitoramento da nossa fiscais de serviço. Com um asteriscozinho, então, indica que o tomador deve estar inscrito no município, tá? De recebimento do prestador de serviço e, né, precisa cadastrar essa inscrição municipal no eDocs, tá? 2 asterisco, ele consulta e baixa a nota para desse município, mas o fornecedor tem que estar cadastrado. Então, tem lá dentro do eDocs um menuzinho que você cadastra o fornecedor, o prestador de serviço, tá? Dentro do eDocs, CNPJ dele dentro do eDocs. Então, tem essa exigência. E 3 asterisco, então, o eDocs consulta e baixa as notas do município, mas o tomador deve estar inscrito e ter uma senha de autenticação. Então, estar cadastrado no portal da prefeitura e ter usuário e senha configurados, esse usuário e senha configurados dentro do eDocs. Aqui tem os menus, tá? De onde faz a configuração, que tem o passo a passo em configurações de filiais, notas fiscais de serviço e recebimento credencial de monitoramento. Quanto ao cadastro fornecedor também.
e da inscrição municipal também. Então, tem um menuzinho aqui que você pode ir indo acessando no eDocs, né, e fazendo esse cadastramento para que ela consulte. E na prefeitura também tem a questão da frequência. Então, na configuração do recebimento eletrônico para serviço, você também pode configurar quantas vezes, né, vão ser consultadas, né, essas notas fiscais, quantas vezes que o monitoramento vai ser rodado para consultar as notas fiscais dentro de cada prefeitura. Então, lá existe um limite de 4 vezes, tá? Aqui ele fala um pouco do ambiente nacional, como que funciona, como que o sistema, o RP, o eDocs, né, não faz duplicidade, né, para evitar risco, né, de capturar uma nota pelo ambiente nacional e depois, né, ter essa duplicação. Então ele tem, ó, se você preferir evitar risco, né, então você pode fazer algumas solicitações diferentes, né, dentro do processo. E aqui eu vou ter os estados, né, os municípios. Digamos, vamos abrir aqui Mato Grosso. Então, Água Boa, né, município de Água Boa, ele não tem monitoramento de prefeitura, mas ele está habilitado para fazer a consulta no ambiente nacional. Então, quando a prefeitura emitir uma nota por ambiente nacional de Água Boa, o eDocs consegue capturar. E ele consegue capturar o XML ou o PDF, se também for recebidos por e-mail. Então, tem aqui também a opção de, caso não for capturado pelo monitoramento nacional, se acaso você receber por e-mail XML ou PDF, ele está habilitado aqui também. Tá? E assim por diante é o menu, né? Os que tiverem com xizinho realmente não está ativo, né? Igual a Alta Floresta, né? Está ativo só recebimento via XML. Então, se o fornecedor te mandar por e-mail XML, o sistema ERP estará conseguindo integrar esse documento para o eDocs e para o ERP, tá? E aqui tá os menus com os asteriscos quando tem alguma particularidade, tá bom? Então é bem legal essa documentação, né, para quem tem nosso serviço ou quem tem interesse, né? O que a gente gosta de sempre fazer nas implantações é pegar todos os municípios que normalmente vocês têm recorrência de notas fiscais e a gente já fazer um mapa, né? Ó, todos os municípios que você me apresentou, esses estão homologados. Qual que é a frequência de nota que você recebe dele? Ah, nossa, eu recebo mais de 100 notas por mês. Opa, então a gente vai ter que falar com a Sênior, né, para a gente poder homologar isso, porque a volumetria é bem grande, né, 100 notas de serviço só para esse município, né, e ele não está homologado. Então vamos entrar em contato com a Sênior e vamos solicitar a homologação, vamos falar com a prefeitura e trabalhar quanto a isso para que vocês possam fazer o uso, tá? Perfeito? Então vamos seguindo. Hernani, eu vou deixar, não sei se você levantou a mão, mas eu vou deixar no finalzinho um tempinho para a gente poder conversar, pode ser? E daí você só anota para mim, por favor, a sua dúvida, e daí no final a gente consegue trocar uma ideia. Mas eu vi que você levantou a mão. Show, beleza, obrigada. Então vamos seguindo. Tá, então aqui a gente tem as configurações que já mencionei, né? Então, indo para o RP, tá? Eu coloquei 3 exemplos aqui de notas, né? Que elas integraram, né? Pelo meu eDocs ao RP. Então, seria mais ou menos essa visualização. Ela estaria no eDocs e estaria no RP agora, para a gente poder ter essa autonomia de processar a nota fiscal, conferir se está tudo certo e só processar ela para o RP e depois, posteriormente, o pessoal da controladoria integrar e fazer os envios fiscais, né? Eu tenho uma nota aqui fiscal de produto, né? Eu tenho de produto, tá aqui, essa do MEI. Tem essa daqui que é de produto. Ele, para mim, sugeriu. Vou falar um pouco sobre as sugestões de algumas parametrizações que o sistema pode estar sugerindo para vocês de uma forma automatizada. Uma delas é a série. A série, ele vai me sugerir a que eu tenho configurada lá em cadastros, filiais, parâmetros, sugestão, compras. Então, aqui eu coloco qual que é a minha série padrão, né, para nota fiscal de entrada. Então, ele vai sugerir essa minha série aqui para as notas de produto. Para serviço, se eu tiver uma série cadastrada com a espécie NFS, ela automaticamente já vai sugerir NFS para mim. Se acaso, né, eu tiver um recebimento de uma espécie diferente, né, que não condiz com NFS, né, você pode, né, fazer essa troca, né? Existe um parâmetro global que você pode dizer, não, eu não trabalho com NFS, mas
Todas as notas que foram com essa espécie é a série NF, né, uma outra nomenclatura. E você pode fazer essa troca de sugestão, tá? Sobre a questão da transação, né? A transação vocês podem estar configurando para ela automaticamente sugerir a de produto e a de serviço lá nos parâmetros por estado. Então, lá em cadastro, né? Mercado de suprimentos, parâmetros fiscais, parâmetros por estado, cadastro. Então, aqui eu vou ter os estados, né? Se vocês tiverem mais que uma filial, né? Para cada filial, vocês colocam qual que é as transações padrões de entrada de serviço, né? E as de produto também são todas configuradas aqui nessa tela. Ah, Ana, não quero que olhe daqui. Existe um identificador de regras que pode ser trabalhado via customização. Então, existem várias opções também. Uma coisa que eu acabei não mencionando, um outro benefício é que se acaso alguma desses detalhes de configurações não seja né, com o dia a dia de vocês, ó, a empresa tem uma particularidade que não é dessa forma, não é nesse padrão que tem hoje no RP. A gente pode validar se existe algum identificador e, por meio de customização, a gente tratar isso, fazer uma sugestão, né, conforme a realidade de cada empresa. Então, eu gosto muito de enfatizar que o RP, ele trata vários ramos, né? Vários ramos empresariais. Então, muitas vezes, ele é robusto por atender várias, né? Situações, vários ramos, e às vezes alguma particularidade de cada empresa, né, acaba não entrando no que é padrão dele. Então, ele habilita-se, então, esse tipo de identificador de regra, né, vários identificadores de regras para tratar cada tipo de particularidade, tá? Então, sobre a sugestão da transação, seria isso. E temos também a questão da sugestão das ordens de compra, né? Então, se vocês trabalham com a ordem de compra, aqui dentro da tela F070 Pre, a gente pode dizer para o sistema se é para ele sugerir de forma automática as ordens de compra. E o que ele vai validar? O fornecedor, né? Fornecedor e vai sugerir sempre pela data de emissão, tá? Pela data de emissão da nota e a data de emissão da ordem. Ele vai sugerir a ordem de compra. Aqui em seleção tem algumas validações que eu posso colocar. Eu habilito então o botão verificar divergência aqui fora, né? Aqui verificar divergência entre o AC e a nota. E aqui dentro eu tenho quais divergências que eu quero trabalhar. Verifica se o fundo rural está igual da nota, né? Da ordem da nota. Verifica a unidade de medida. Verifica o IR. Verifica a quantidade. Então, tem aqui algumas configurações que eu posso dizer por RP, validar entre o XML e a ordem de compra se está ok. Quanto à condição de pagamento, se o XML ele não tiver destacado as tags de parcelas, né, dentro do XML, se o fornecedor não tem aquela tag de parcela, ele acaba não conseguindo sugerir, né, as parcelas iguais ao XML. Então, ele vai sugerir o que está dentro do cadastro do fornecedor. Então, se no cadastro do fornecedor eu coloquei que é à vista, ele vai sugerir esse vencimento, tá? Contrato, já o contrato, eu tenho aqui dentro da abinha, deixa eu pegar de produto aqui. De produto, eu vou ter aqui no menu, então tem vários campos aqui dentro abaixo, né, nos itens, que eu posso estar vinculando o contrato. Eu acho que até coloquei ele para cá, não tinha que ter colocado um pouco para frente. Mas aqui dentro eu posso vincular o meu contrato de compra. Acho que eu não vou ter nenhum nessa minha base. Posso vincular meu contrato de compra, a competência dele e a sequência para que seja sugerido na nota fiscal, tá? Acho que eu não tenho nenhum contrato. Eu estava na de produto. Aqui. Fui na abinha de serviço, a nota de produto e estava na abinha de serviço. Então, deixa eu ver se aqui vai me sugerir alguma outra coisa, se eu tenho aqui na minha base algum contrato, só para poder simular para vocês. Mostrar para vocês, na verdade, né? Não vou conseguir vincular porque essa minha nota tá diferente dos contratos que se eu tiver na base são bem mais antigos. Mas, ó, ele abre então aqui a caixinha, né, para me selecionar qual é o meu contrato que eu quero vincular a essa nota fiscal, tá? Um outro ponto importante que eu queria mencionar para vocês é a questão do rateio, tá? O recebimento eletrônico, ele tem a função como se fosse, não sei se alguns têm conhecimento, né? Como se fosse o web service. Ele é como se fosse um processo
né, automático sendo executado. Então, o que acontece? Ele não acaba não permitindo, não abrindo aquela telinha de rateio, que aparece em algumas configurações e que o cliente trabalha com um rateio com confirmação. Então, a transação que vocês estão vinculando para receber essa nota fiscal, seja de produto ou de serviço ou de conhecimento de frete, ela não pode estar configurada com confirmação. Se ela estiver com confirmação, ele vai dar um probleminha, ele vai dar uma inconsistência, que a gente tem uma abinha aqui de inconsistências quando dar algum problema na nota fiscal ao processar aqui no RP. Ele vai dar um aviso, né, de inconsistência dizendo que o rateio ele tem que ser sem rateio, a transação sem rateio ou sem confirmação. Então a empresa ela vai ter que trabalhar com rateios pré-configurados, só que sem a confirmação e ou sem rateio em si. Tá? Então tem mais esse ponto bem importante, que é o que mais a gente acaba encontrando, né, em alguns clientes, porque como está manual o processo, né, e existe algumas particularidades, né, de rateio e acabam que lançando a nota, então para cada nota é um rateio diferente. Então, quando é implantada essa rotina, a gente acaba aqui trabalhando em conjunto a questão dos rateios também, para que eles possam ser sugeridos automaticamente para cada processo de compra, tá? Para notas fiscais de serviço, estou olhando aqui do ladinho só para mim não me perder na linha de raciocínio. Para notas fiscais de serviço, tem a questão da sugestão do serviço. Então, um ponto bem importante é que o XML da nota fiscal de serviço, ele precisa ter pelo menos a tag de código de tributação, né? Do serviço ou o tipo do serviço, para que o que aconteça, ele vire essa informação para o RP. Eu acho que eu tenho aqui nessa de linha de serviço, não sei se eu tenho tenho, para ela que possa, para ela que ela venha com essas informações e que eu consiga configurar, né, ligações, né, ou dentro do cadastro do serviço mesmo, esse código de tributação e ele consiga sugerir meu serviço automaticamente. Então, dentro desse meu serviço 3502, eu peguei e coloquei esse código de tributação, né, que é do município, eu coloquei aqui dentro para esse meu serviço. E com isso, ele sugeriu já meu serviço automaticamente. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó. Coloquei 1406. E com isso, ele já conseguiu sugerir o meu serviço aqui na grade de itens de serviço, tá? Produto já é um pouco diferente. Para produto, se vocês não tiverem dentro do cadastro se vocês não tiverem a ligação do produto com o fornecedor, porque cada fornecedor ele tem um código, né, do produto em si. Eles, dentro do XML vem um código do produto. Nesse meu caso é 004 40-0, né? Então no meu XML veio isso. E eu consigo trabalhar, aqui tem um botãozinho de ligação entre produto e fornecedor. Então eu digo para o RP, olha RP, esse produto, quando eu comprar do fornecedor Igimix, né? Quando eu comprar dele esse produto, o meu código dentro do RP vai ser sempre 1101. Então, sempre quando eu fazer a compra desse item para esse fornecedor, ele vai sugerir automaticamente esse meu produto, tá? Se eu não tiver essa possibilidade de fazer essa ligação, vocês têm a possibilidade de o RP localizar pelo código de barras. Então, tem que estar configurado dentro do cadastro do produto o código de barras lá dentro do produto em si, né? Dentro do RP, para que ele sugira o produto correto. Tá? Então tem esses itens de sugestão que é bem importante, né? Se acaso vocês usam e hoje não está sugerindo, de alguma forma, é um ponto que vocês podem estar validando. Um outro ponto também bem importante que eu ia falar, aqui eu estou com a minha ação manual, ou seja, eu vou pegar, vou clicar na nota e vou processar ela com vocês. Mas se acaso não for muita volumetria e a empresa quiser optar para que o processamento seja de uma forma automática, vocês podem estar parametrizando. Opa, abri a documentação errada, só um minutinho. Vocês podem estar parametrizando um processo, ou né, solicitando para que a Sancom parametrize para vocês o processo automático 67. Esse processo automático, a gente configura ele na base de vocês e ele pode deixar a nota já processada e digitada, ou ele pode também já fechar as notas fiscais. Então, tem aqui a configuração de já fechar a nota fiscal. E aqui tem toda uma configuração a ser feita, né? Que
tem empresas que têm bastante volumetria de conhecimento de frete, né? Então a gente pode configurar esse processamento automático e ele vai fechando a nota ou deixando ela digitada para que posteriormente ela seja, para que essa etapa aqui que eu vou fazer não precisa ser feita, que a pessoa vai lá só na tela de nota fiscal de entrada e só bate o olho e fecha a nota fiscal, ou nem precisa bater o olho, só já fecha a nota fiscal, né? Então tem essa possibilidade também. Mais um ponto que eu ia mencionar aqui, que era, do manifesto eletrônico, né? Então, aqui, lá naquele parametrização que eu falei, sugerir a hora de compra, aqui, então, tem a configuração da manifestação ao destinatário. Então, eu posso, aqui desativado, é sinal que eu não faço nenhuma geração de manifestação. Automática, então, ela vai estar automática aqui no meu fechamento da nota fiscal. Eu fechei a nota fiscal, ele vai gerar a manifestação, né? E tem a manual, né? Então eu digo que faz a manual, que é lá na tela de geração de manifestação, que eu posso fazer a geração desse evento, tá? E aqui eu configuro o tipo de retorno, né? Se é manual também, ou automático, e o diretório, né? Para que gere, né, o XML dessa manifestação e vá para o Docs. Porque daí, se eu estou fazendo pelo ERP, ele tem que gerar o XML, o eDocs capturar esse evento e mandar, porque o eDocs que é o mensageiro, né, dessas informações para a Cefaz, tá bom? Então, só... um ponto bem legal também, que é a questão fiscal, né? Então, quando a gente tem um documento fiscal, a gente precisa lançar fiscalmente como está sendo recebida essa nota, como fiscalmente a forma correta, né, dela, né, os impostos corretamente. Então, existe um identificador de regra que a gente pode ativar na base, que é para manter a mesma... Esse aqui, ó. Que é para manter, então, que ele faça a herança das parametrizações fiscais que estão no XML para o RP. Ou seja, se eu não tiver ele, o RP vai assumir as parametrizações fiscais dele. Ou seja, se no XML eu estou dizendo que é 12% que tem redução do ICMS, né? E no meu RP não está configurado para ter a redução do ICMS, e eu não tiver esse identificador, o sistema vai assumir a configuração dele. Se eu ativar esse identificador, eu estou dizendo, opa, sistema, assume o que está no XML. Então, ele vai assumir o que está no documento eletrônico, fazer a cópia fiel. Só que aqui eu tenho alguns pontos que eu posso tratar. Eu quero que veja só ICMS. Por serviço eu quero que seja só as outras retenções, que seja só IR, né? Para os produtos que seja só IPI. Então, aqui dá para mim tratar isso dentro do identificador, né? Então, aqui tem até alguns exemplos de regra que podem estar sendo habilitadas e fazendo esse tratamento, tá? Sobre ali os parâmetros da manifestação, né? Só pincelando bem rapidinho. Aqui tem a documentação sobre aquela tela, né? Dos parâmetros que eu mencionei. E aqui diz, né? Então, desativado não gera manual pela tela F440MDE e automático, então, no fechamento ou cancelamento da nota, ele faz, né, a geração da manifestação, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Então, aqui eu tenho a questão, falar do CTE. Então, o CTE, ele vai vir, né? Ele tenta. A questão da sugestão do serviço do CTE. Para sugerir o serviço CTE, ele vai olhar a configuração lá de vendas, tá? Que é onde a gente coloca o serviço padrão. Então, lá em filiais, para uma sugestão, vendas. Eu vou ter aqui, então, acho que transporte, ele vai ter o serviço padrão. Então, quando for recebido um CTE, né, ele vai sugerir esse serviço aqui. Se eu me recordo, tem um identificador que dá para alterar isso. Que eu me lembro, eu fiz uma pesquisa disso, um cliente me solicitou para sugerir um serviço diferente. Eu não me recordo se eu cheguei a localizar, mas eu posso investigar para vocês e encaminhar, se alguém quiser, né? Pode me pontuar ali no finalzinho, não, eu quero interesse, se realmente tiver, porque a gente está tendo dificuldade. A gente pode verificar se existe ou não, tá? Não estou bem lembrada desse ponto. Então, aqui, do CTE,
No CTE vem o XML da nota fiscal, né, correspondente, né, da referenciada. Então, aqui na nota de frete, eu vou ter o XML da nota relacionada. E com isso, se eu tiver ela lançada no RP, ele já vai conseguir, né, fazer o relacionamento nessa nota fiscal e eu conseguir fechar. Porque a nota fiscal de CTE, ela é do tipo 8. As do tipo 8 exigem que tenha uma nota relacionada a ela. Então, se eu não tiver essa nota relacionada já lançada antes do recebimento do meu CTE, ele não vai conseguir fechar a nota. Então, eu tenho que ter essa nota lançada antes, né, para que ele consiga processar e fechar minha nota fiscal. Então, aqui ele já localizou a minha nota, né? Vou até processar aqui para mostrar para vocês. Então, eu marco, processo e ela vai dar recebida com sucesso. Eu tenho a opção aqui de já fechar a nota fiscal quando eu processar, já entregar para tributos também. E aqui no seleção eu tenho um botão para dizer que eu preciso manter, se eu quero manter as notas ainda na tela, porque senão, quando eu processo, ele apaga tudo os meus filtros. E daí eu tenho que mostrar tudo de novo para apresentar todas as notas novamente, tá? E aqui em cima tem um menu das situações, se eu quero ver uma pendente que é sinal que eu ainda não integrei ela no RP, né, para notas fiscais, para tela de nota fiscal, né? Se ela está inconsistente, se ela já está processada ou se ela veio incompleta, tá? E aqui eu tenho o botão da nota fiscal em si. Então, quem faz o processo manual hoje e não tem recebimento eletrônico, ele vem direto nessa tela que lançar. Ele já vem na F440 GNE para fazer um lançamento da nota. E aqui eu vou ter minha nota, ó, a chave está aqui bem certinho, a nota fiscal relacionada está aqui dentro, ó. Eu já tinha lançado ela antes, então ele já, pela chave, ele já relacionou a nota e eu já vou estar apta aqui para fechar a nota fiscal, né? E integrar ela depois para tributos, para documentos fiscais, né? E vai dar alguns avisos aqui, eu tenho algumas configurações diferentes, né? Quanto aos impostos, se eu quero olhar a nota fiscal de origem. Ele abriu aqui meu rateio nessa tela, que essa tela aqui, ela abre, tá? Confirmação de rateio, se é o caso eu tiver, tá? E fechou, minha nota está fechada. Então, agora ela está como processada. Aqui eu tenho a de produto também. Então, eu tenho aqui já a sugestão do produto. Aqui em cálculo, se eu quiser ver os impostos, eu já posso dar uma olhadinha e ver como que ele está puxando, né? Como que ele está herdando a questão do ICMS, a questão do PIS e do COFINS, se ele está calculando certinho, como está no XML, aqui também tem uma visualização. Eu posso vir aqui também e já processar essa nota também, porque ela está com a série, ela está tudo configurado conforme veio o XML, né? Aqui eu tenho as questões de parcela. Se eu quiser mudar aqui o vencimento, eu posso mudar. Se eu quiser vir aqui trocar a transação, eu posso mudar, trocar a série. Então, aqui eu ainda tenho autonomia para fazer mudanças, tá bom? Então, eu posso fazer algumas mudanças se acaso eu quiser. Aqui também, se acaso vocês não tiverem a ligação do produto ao fornecedor já gerada, e, é a primeira nota que eu estou recebendo. Então, vou fazer agora. Eu já coloco o produto aqui. E aqui no seleção, eu tenho a opção de criar a ligação do produto quando eu processar essa nota fiscal. Então, quando eu processar, ele já vai criar automaticamente aquela ligação que eu mostrei para vocês aqui dessa telinha. Então, não vai precisar vocês virem aqui cadastrar depois, né, fazer essa ligação. Então, ele já pode criar para vocês também. Tanto a de serviço também, tá? Tem a de serviço aqui embaixo também para fazer a ligação do serviço ao fornecedor, tá bom? Ahn, Deixa eu ver se faltou mais algum item. Então, aqui eu posso olhar o cadastro do meu fornecedor, né? Nesse botão aqui também, eu já posso cadastrar o fornecedor também, se acaso a nota fiscal não vem com o fornecedor, né? Se é a minha primeira compra, né? E vem só o CNPJ, eu não tenho cadastrado no RP, eu posso vir aqui nesse botão já fazer o cadastro dele. Deixa eu ver mais algum ponto importante. Aqui também eu tenho a opção de baixar o XML por aqui, tá? XML do eDocs, da nota fiscal. Tem a opção de fazer, se acaso a pessoa que está fazendo o processamento não tem acesso ao eDocs, né? E ela quiser ter precisar, né, do XML, precisar do PDF, ela consegue baixar aqui também, tá? Eu acredito que seria mais ou menos esses itens que eu estaria apresentando para vocês quanto ao recebimento. Eu só vou voltar aqui para a apresentação que a gente estava. Deixa eu localizar ela aqui. Aqui.
Só para mim finalizar ela com vocês. Só um minutinho que ele está pensando aqui. Mas quanto a gente tem ali recebimento de NF3 também, que é as faturas de eletrônicas de energia, NF-Com também, que está sendo bem, foi regularizada recentemente, né? Então a gente tem alguns outros tipos de documentos que também estão sendo trabalhado para o recebimento eletrônico dele. NF3 é integração via e-mail, né? NF-Com, eu não cheguei a me aprofundar um pouco como está o recebimento eletrônico, por ser uma nota fiscal agora, né? Que o pessoal está se adaptando na emissão delas. Mas eu gostaria de vocês, ao final, né? Ao final aqui, vocês vão receber um link, né? Da satisfação, né? Vocês pudessem, né? Estar contribuindo com a nossa pesquisa de satisfação. O que vocês acharam desse webinar? O que vocês acharam que poderia ter sido falado e não foi falado? O que poderia ser um assunto, né? Que a gente poderia estar tratando em futuros webinars de ERP, né? Ou de outro, né? De outra gestão que a gente trabalha aqui na Sangam também, que vocês achariam como interessante, como que poderia ser nossa didática, né? Então, se vocês puderem contribuir, né, para que a gente possa estar melhorando a cada dia, trazendo materiais interessantes para vocês, para que a gente possa estar, né, nos atualizando e trazendo para vocês uma visão, né, de cada rotina e oportunidades para vocês contribuírem no processo de vocês de alguma ferramenta que vocês não fazem uso, né? Eu não sei se a Bruna está aí ou a Tani, do pessoal de CS, quiser falar um pouco sobre o nosso programa de indicação. Não sei se elas estão por aí ainda. Deixa eu dar Oi, uma olhadinha. Ana. Oi, Estou por aqui, Tani. Tudo Tani, bem? tudo bem com você? Você quer falar um pouquinho com a gente sobre o Quero programa? sim. Quero sim. Ana, Pode ir lá. obrigada pelo espaço. Bom dia a todos. Eu sou a Tani, aqui do CS da Sancom, e eu queria falar com vocês rapidinho, tá? Compartilhar com vocês uma super oportunidade, que é o nosso programa de indicação. Ele está aí disponível em todos os nossos canais de comunicação, né? Vai aparecer para vocês esse QR Code. Então, se você entrar na página da Sampo, ou então receber um e-mail, por qualquer canal de comunicação, né? Você pode clicar em Saiba Mais, já vai aparecer para vocês esse QR Code. Além desse QR Code, vai ter os dados aí de uma indicação. Como é que você faz para participar? Se você que utiliza as nossas soluções hoje, né, trabalha numa empresa que utiliza as nossas soluções hoje e conhece uma empresa que pode também se beneficiar dos sistemas da Sênior, você faz essa indicação. Se esse cliente fechar negócio com a Sancom, você recebe R$ 3.000 e a empresa que você trabalha recebe R$ 7.000. Então, eu gostaria só de reforçar para vocês entrarem, verificarem esse programa de indicação. A gente aguarda as indicações de vocês e fica torcendo para que vocês sejam recompensados. Seria isso, Ana. Obrigada, tá? Perfeito, obrigada também, Tani. Então aí, pessoal, uma baita oportunidade, né, para estar indicando, né, e também ganhando um money, né? Ah, Bom, né, Ana? bom demais, nossa. Presentão. Então, pessoal, acho que seria isso. Aqui tem as nossas. Só ver se vai trabalhar aqui. Tem as nossas redes sociais. Conecte lá com a gente. Sigam nossas páginas. Siga o nosso canal no YouTube. A gente está postando bastante coisa no Instagram. Está tendo bastante movimento de webinar, treinamentos gratuitos. Então, se vocês ficarem ligadinhos nas nossas redes sociais, vão estar por dentro de todas as novidades que a Sancom está trabalhando, né, constantemente. Então, se vocês puderem estar acompanhando, vai ser bem interessante, agregando muito para vocês também, tá? Sim, disponibilizo sim, Natália, a documentação do processo automático. Eu vou parar aqui de compartilhar. Se vocês tiverem alguma dúvida, agora é com vocês. Podem abrir o microfone, colocar aqui no chat. Hernani, não sei se você ainda está por aí, quiser ainda falar, pode ficar à vontade. Tem previsão. Oi, Damião, tudo bem? Tem previsão de voltar a ser recebido no eDocs e lançamento.
da NFCE, previsão de voltar da NFCE, que é a de consumidor final, né? Se eu não me engano, é a nota fiscal de consumidor final, né? Que eu tenha conhecimento, ainda não temos data, tá? Modelo 65, ainda não temos data, tá, Damião? Mas eu posso estar entrando com a Sênior, conversando com a Sênior, entrando em contato, para a gente ver se tem algum outro, se tem alguma atualização, em que pé que vai ficar, se a gente tem alguma novidade para estar passando para vocês. Então eu posso estar anotando esse item e ir passando para vocês, sim, mas não tenho previsão mesmo ainda da volta desse recebimento no eDocs, tá? Vamos ver Oi, aqui. Oi? Ana, está me ouvindo? Deixa eu ver quem. É Hernani, isso? Isso. Oi, tô ouvindo, pode falar. Ana, a nossa dúvida seria com relação à reforma tributária, né? Como que o eDocs vai se comportar, quais que serão as mudanças que nós vamos ter no eDocs com relação à reforma tributária? Você tem essa informação para nos repassar? Sim, o eDocs ele também vai ser trabalhado e atualizado porque os XMLs vão mudar e vão ter novas tags, né? Mas configuração em si não foi disponibilizado nada ainda, nada que a gente precise configurar no eDocs para que ele consiga entender as notas fiscais, né, a nota técnica, né, das tags que vão ser geradas para IBS, CBS, né, e assim por diante. Tem uma movimentação quanto ao ambiente nacional aí também, né, das nossas fiscais de serviço, que também vão ser impactadas com a reforma, né? Então a gente tá se atualizando também quanto às disponibilizações da Senior, mas a Senior vai estar disponibilizando apenas notas de versões, né? Notas de versões se atualizando com a nova estrutura, o novo layout das notas fiscais, né? Agora em outubro, se eu não me engano, vai ser liberado então a versão para que a gente possa emitir já notas fiscais na base de homologação da Cefaz, né? A base de homologação da Cefaz para a gente poder fazer testes das tags para a reforma tributária. Então, agora em outubro já vai estar disponibilizado isso. A gente tem daí o portal ali das exigências, tá? Ali o portal do calendário. Então, eu posso estar encaminhando aqui o link também para que vocês se programem com a data e se programem com a atualização, se vocês quiserem fazer a atualização e já ir testando, né? A emissão, como que vai ficar, como que vai ficar os impostos, porque esse ano e o ano que vem vai ser a fase de homologações, né? Então, já vai estar disponível esse ano a homologação e ano que vem daí já vai poder mandar na produção também essas tags, né, de testes, né, vamos dizer, liberada pelo governo. Então, sim, o eDocs ele vai sofrer daí questão de atualização, mas parametrização ainda não foi nada mencionado, tá, Hernani? Parametrização que a gente tem que fazer no eDocs, não. O RP, sim. O RP, então, tem uma documentação ali de parametrização. Se acaso, né, vocês precisarem de apoio quanto a parametrização e quiserem, né, uma consultoria quanto à configuração, né, para geração do IBS, do CBS, né, no XML aí por mês que vem, vocês podem estar entrando em contato, né, com o executivo de contas ou com o contato que vocês têm da Sancom, tá? Não tem problema. Que a gente faz o movimento e a gente trabalha para atender isso com vocês também, porque vai ser uma grande mudança, né? E a gente tem que estar confiante, né, nas etapas e poder ajudar vocês também quanto a isso, tá bom? Mais alguma dúvida? Eu tenho mais uma perguntinha. Você mencionou ali a parte de notas de serviço com relação à reforma tributária, né? Como que vai funcionar esse processo de homologação das prefeituras, pelo que a gente viu no webinar da Sênior, né? Vai ter que ser refeita essa homologação das prefeituras. Tu sabe como isso vai funcionar? Porque a gente tem um número grande de recebimento de notas de serviço. Porque daí eles vão trabalhar muito com o ambiente nacional, né? Com o ambiente nacional para poder ter essa, atender essa mudança também. Mas concretamente falando, Hernani, é isso, realmente também está sendo bem novo para mim. Para nós, né, como um todo, mas eu também acompanhei esse Talks, acho que foi essa semana, né? Essa semana que eles fizeram um Talks, a Senior fez um Talks. É bem legal também vocês estarem acompanhando também o portal da Senior, né? Porque eles estão fazendo recorrentemente Talks quanto à reforma tributária. Mas eles realmente mencionaram que vai ter uma
uma adequação, né? Uma adequação da sênior quanto ao edox também, né? Para atender esse. Mas assim, a gente a gente tem que trazer a tranquilidade de que a gente vai, né, não vai chegar a ter a virada e os documentos não vão ser recebidos, né? Obviamente, vai ser trabalhado, obviamente, para a gente receber essas documentações, quanto receber, quanto emitir, né? Porque também as notas fiscais também vão ter que ser emitidas com as novas tags. Então, imagine, né? Eu acho que a Dami aí ela tem uma grande volumetria de recebimento, muitas empresas têm uma grande volumetria de recebimento e isso tem que ser trabalhado e visto com cautela. Então, durante esse ano e o ano que vem, que não é, digamos assim, não vai ser, como eu posso dizer, apurado o imposto em si, né? Não vai ser oficialmente, né? Recolhido o imposto, então esse ano e o ano que vem eles vão ser realmente de ser homologação. Então a gente vai ter esse tempo para a gente entender como que vai ser recebido essas notas, entender como que vai para o RP e entender como a gente vai emitir essas notas fiscais também. Então a gente vai ter um grande trabalho, mas realmente ter a confirmação de como que vai ser trabalhado a gente pode estar trazendo mais, focando mais, até um ponto bem interessante de trazer até um webinar ou um talks sobre esse assunto, né? Acho que vejo que é bem interessante sobre os documentos em si, os documentos, os impactos dos documentos fiscais, né? Perante daí a reforma tributária. Acho que é um ponto que a gente pode tratar num próximo contato. Eu acho que bem interessante, vou anotar isso e trazer como ideia que o pessoal internamente para a gente poder tratar com vocês e a gente conversar sobre. E até também ver também com a senior se vocês estão pensando em, também em um talks só sobre o documento, né? Que é o que vai ser mais impactado, né, na reforma. Tá joia? Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que acredito que não, né? Deixa eu só achar aqui os links. Vou passar acho que foi do processo automático, né? Mas eu vou mandar aqui para vocês do processo automático antes de vocês saírem, para que vocês consigam, se acaso tiverem interesse e precisar de algum apoio para configurações, nos acionem, tá? Se vocês tiverem interesse na rotina, nos acione também, que a gente está à disposição para vocês, para poder auxiliar vocês da melhor forma possível, tá joia? Agradeço muito pela oportunidade, agradeço muito pelo momento, né? E estamos à disposição para o que precisarem, né? Tá joia? Bom restante de semana para vocês, bom trabalho e até mais, até a próxima. Tchau, tchau.